Nós já discutimos o conceito de distância de ponto a reta. Se eu tenho a equação vetorial da reta, A mais lambda U, e o ponto P, eu construo o vetor AP. Isso é fácil, se eu tenho A e tenho P. Faço o produto vetorial de AP pelo vetor diretor da reta. Isso é a área de um paralelogramo. Não está com muita cara de paralelogramo. E aí eu divido a área do paralelogramo pelo módulo do vetor U, que é o comprimento da base, e isso é a altura desse paralelogramo. A altura desse paralelogramo é a distância do P à reta. Está claro dessa forma? Produto vetorial é a área, módulo de U é a base, o quociente é a altura, e a altura do paralelogramo é a distância do P até a reta R. E o ponto que eu quero achar é o ponto da reta mais próximo de P. Bom, a conta fica muito fácil se eu tenho a equação vetorial da reta. A reta não foi dada com a equação vetorial. Então, acha-se a equação vetorial. Isso é o tipo de coisa que a gente tem feito sistematicamente. Dada a equação de um objeto de um jeito, a gente passa para outra formulação. Como que aqui a reta está dada como intersecção de dois planos. Como que eu passo de intersecção de dois planos para vetorial? Primeira maneira, acha pontos. É uma maneira simples de escrever a equação da reta. Você acha pontos genéricos que satisfazem as equações dos dois planos. Por exemplo, eu pego um ponto A, atribuo um valor para Z. Então, se eu fizer Z igual a 1, na primeira equação eu acho que X é igual a mais 1. E se eu colocar aqui Z igual a 1, eu acho que Y é menos 3. Então, 1 menos 3, 1. Esse é um ponto da reta R. E eu posso usar a partir de agora esse ponto como ponto A para minha referência. Só achar outro ponto. Posso fazer Z igual a 0. Se eu fizer Z igual a 0, X igual a menos 1 e Y igual a menos 2. Oi? Seria menos 3 aqui no Y lá? Pode ser. Vamos conferir. O Y é menos 3. Certo, obrigado. Então, se eu achei dois pontos, agora eu construo o vetor AB e uso esse vetor como vetor diretor da reta, como U. E o vetor AB é menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, mais 1, 0, menos 1, menos 1. Esse vetor menos 2, 1, 1, 1, menos 1 serve como vetor diretor. Quem quiser pode multiplicar por menos 1, também é vetor diretor. Qualquer múltiplo dele serve como vetor diretor. E aí eu tenho a equação vetorial e continuo. Tem outros jeitos de obter a equação da reta R. Então, aqui a equação da reta R está escrita assim. 1 menos 3, 1, mais lambda, menos 2, 1, menos 1. Às vezes, você olha para as equações dos dois planos e tem outra maneira de escrever a equação, chegar na equação da reta, que também é muito simples. Você viu que as equações aqui são incompletas? A primeira equação não tem Y, a segunda não tem X. Então, se você chamar o Z de parâmetro, se você fizer a seguinte construção, chama o Z de parâmetro, lambda.
Aí imediatamente você vai ter que x é igual a menos 1 mais 2 lambda. Na segunda equação, você vai ter que y é menos 2 menos lambda. E z, 0 mais lambda, porque o z eu chamei de lambda. E essas são as equações paramétricas da reta. E tendo as equações paramétricas, eu tenho ponto e vetor. Olha um ponto da reta aqui. Menos 1, menos 2, 0. Ah, é, menos 1, menos 2, 0. Era um dos que eu tinha achado. Vetor, 2 menos 1, 1. 2 menos 1, 2 menos 1, o que eu obtive? Eu obtive menos 2, 1, menos 1. Se eu multiplicar por menos 1, não fica 2, menos 1, 1, 2 menos 1, 1. É um vetor paralelo a esse, também serve como vetor diretor. Então, acha-se a equação da reta. Achou a equação da reta, você pode aplicar a fórmula. Você precisa fazer o produto vetorial do vetor AP pelo vetor U. O vetor U eu já tenho. O AP eu ainda não tenho. Oi? A notação de produto vetorial não é só com negócio também, ou pode ser assim também? Como? Tipo, a notação de produto escalar não é produto dessas coisas. Aqui não tem produto escalar, né? Desculpe. Desculpe, é só isso. Não tem produto escalar. Obrigado. AP, lembre-se que a gente faz fazendo P menos A. P menos A, o P, 1, 2, 3. P menos A, 0. 1, 2 menos menos 3, 5. 3 menos 1, 2. Esse é o vetor AP. O ponto P que estava dado, menos o ponto A que eu tinha obtido aqui. 1 menos 1, 2 menos menos 3 e 3 menos 1. Produto vetorial AP-U. Na direção I, tenho menos 5, menos 2, menos 7. Menos 5, menos 2. Direção J vai trocar o sinal no final. 0, 2 com menos 2 dá menos 4, diagonal secundária mais 4, troca sinal, menos 4. E direção K, 0, menos 10 na secundária, mais 10. Módulo do produto vetorial. Raiz quadrada, soma das coordenadas ao quadrado. 49 mais 16 mais 100. Raiz quadrada. Tem um 5 aqui, de 165. Parâmetro A, o ponto A, atribui valor arbitrário ao Z. Então pode ter erro de conta, vamos ver? Se eu fizer Z igual a 1, menos 2 mais 1, fica menos 1, passa para lá 1. Então x é 1. E aqui z igual a 1, 1 mais 2, 3, y passa para lá, y é menos 3. Como? Aí para o outro ponto eu dei outro valor. Daí eu dei z igual a 0.
módulo do U. Meu U é 2, 1 menos 1. Raiz quadrada dos quadrados. 4 mais 1, raiz de 6. Então, a distância do ponto P à reta R é igual a raiz de 165 por raiz de 6. Raiz de 165 dividido por 6. 165 dá para simplificar por 3, dá 55. Então isso é igual a raiz de 55 sobre 2. Se quiser racionalizar, fica a raiz de 110 sobre 2. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Alguma dúvida? Como é que eu acho o ponto que eu estou procurando agora? Item B. Como é que eu acho esse ponto que não entrou até agora, que é esse ponto que eu vou chamar aqui de Q, projeção do P sobre a reta? Posso tentar procurar o ponto que tem a distância até o P dada pelo valor que eu quero. Mas observe que isso no espaço é uma esfera. Tem um grau de indeterminação muito alto. Outra maneira. Se não tem o vetor U, usa o vetor U como vetor normal a um plano e monta o plano que passa por P e é perpendicular a U. Esse plano vai cortar aqui em Q. Mas tem um outro jeito. O Q é um ponto genérico da reta R. Então ele satisfaz essa equação aqui e eu posso escrevê-lo para um certo lambda adequado. O Q é exatamente o ponto que vai fazer o vetor QP ou PQ ser perpendicular ao vetor U. É o único ponto da reta que faz isso. Qualquer outro ponto desta reta, se você tomar o vetor PQ', não vai ser perpendicular ao U. Então eu escrevo o Q genérico com um parâmetro, escrevo o PQ genérico usando esse parâmetro e ponho que o produto escalar PQ, U é zero. Vai dar uma equação nesse único parâmetro. Então, vou fazer todos os passos. Primeiro eu vou escrever Q, então eu estou procurando Q pertencente a R. O Q pertencente a R genérico é um ponto genérico da reta R. É 1 menos 2 lambda, 3 menos 3 mais lambda e 1 menos lambda. Esse é um Q genérico da reta R. PQ. Ainda genérico, porque o Q é genérico. PQ. São as coordenadas do Q menos as coordenadas do P. O P tem coordenadas 1, 2, 3. Então fica menos 2 lambda, menos 3 mais lambda, menos 2, menos 5 mais lambda, 1 menos lambda, menos o 3, menos 2 menos lambda. Então, peguei um Q genérico na reta R, isso deu origem a um vetor PQ genérico, em que o P está fixo, mas o Q é genérico na reta R. Tudo está dependendo de um parâmetro lambda. E eu quero aquele Q, que é único, que faz com que este PQ genérico, escalar U, seja zero. Só tem um Q que faz isso.
que é exatamente a projeção do P sobre a reta. Como o U é dado e o PQ está em termos do lambda, eu vou ter menos 2 lambda vezes primeira coordenada do U, menos 2, mais menos 5 mais lambda, segunda coordenada do PQ, menos 5 mais lambda, segunda coordenada do U, 1, mais terceira coordenada do PQ, menos 2 menos lambda, terceira coordenada do U, menos 1, tudo isso tem que dar 0. Então eu vou ter 4 lambda, menos 5, mais lambda, mais 2, mais lambda, igual a 0, 6 lambda, mais, menos 3, igual a 0. Se eu não errei nenhuma conta, lambda igual a meio. E, portanto, o ponto Q é o ponto associado a esse lambda igual a meio. 1 menos 2 vezes meio, que dá 1 menos 1, que dá 0. Menos 3 mais meio, dá menos 5 meios. E 1 menos meio, que dá meio. A menos de eu ter errado em alguma conta, esse é o ponto Q. Posso fazer um teste. Agora eu posso fazer o teste da distância. Se esse Q estiver certo, se eu calcular a distância de Q a P, tem que dar aquele número raiz de 110 sobre 2. Porque esse é o ponto que realiza a distância, é o ponto mais próximo. Fala. Estou assumindo a base vector normal. Estou em tempo todo. Se a gente não soubesse que é uma base vector normal... Não dava para fazer. Alguma dúvida? Bonitinho, né? Segundo exercício. Te dá 4 pontos. E vou perguntar 3 coisas. Então agora nesse exercício eu te dou 4 pontos, que era o volume do tetraedro, que eles determinam. Pego o plano gerado por 3 deles e quero a distância entre o 4º ponto e o plano gerado por 3. E a mesma pergunta, eu quero achar o ponto do plano que é o mais próximo desse 4º ponto, que é a projeção ortogonal desse ponto sobre o plano, que é o ponto que realiza a distância entre o ponto D e o plano π. É o ponto de π que realiza essa distância. Fica claro qual é o enunciado? Eu não sei qual é a posição
desses pontos no espaço. Estou imaginando então uma posição genérica aqui só para ajudar a pensar. Eu tenho um tetraedro, ABCD. Qual é o elemento que a gente olhou que dá o volume? Produto misto. Isso. Então, para ter o produto misto, eu tenho que ter 3 vetores. Escolho um ponto como base e faço os outros 3 vetores. Então, por exemplo, vou usar o A como base. Então, eu preciso dos vetores AB, AC e AD. AB, 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 0, 0. AC, 0, menos 1, 1. AD, 1, 1, 1. Então, eu construí 3 vetores fazendo as diferenças das coordenadas dos pontos. As coordenadas do B menos as coordenadas do A me dá as coordenadas do vetor AB. Aí o volume desse tetraedro eu calculo usando o produto misto. O produto misto é o volume do paralelepípedo gerado. Então o volume do produto misto é bem maior. O produto misto, aqui na base, por exemplo, você tem que ter um paralelogramo, não só um triângulo, e pego o sólido, que é cujas faces são paralelogramos paralelos entre si. Você olha o paralelogramo, paralelepípedo. O volume misto é o produto do paralelepípedo. Quando você tem uma pirâmide de base, se você tiver um paralelepípedo e pegar a base, polígono de 4 lados, e um vértice em cima, e fizer uma pirâmide, o volume é 1/3. E o que nós fizemos aqui, em que a base é um triângulo, é um tetraedro, então o volume é 1/6. Se eu estivesse trabalhando com uma base paralelogramo, com 4 lados, a pirâmide de base quadrada, de base quadrangular, é 1/3 do paralelepípedo. E o tetraedro com base triangular é 1/6. Então o volume é 1/6 do produto misto. Então eu vou fazer o produto misto dos vetores AB, AC, AD. É só colocar as coordenadas. 1, 0, 0, 0 menos 1, 1, 1, 1, 1. O produto misto pode ser negativo. O volume vai ser o módulo dele. Bom, isso aqui vai me fornecer menos 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 numa paralela secundária, menos 1, e 0 de novo, porque vai bater em 0 aqui. Então, o produto misto é menos 2. O volume do tetraedro é 1/6 do módulo do produto misto. Um terço. Uma observação sobre produto misto. Lembra que o produto misto de 3 vetores, na verdade, é o produto vetorial dos 2 primeiros escalar o terceiro.
Eu, a priori, ponho nessa ordem. Isso me permite chegar na coisa dos determinantes. E, portanto, eu sei como que se comporta quando eu troco os sinais, quando eu inverto ordem. Se eu trocar a ordem, fizer o produto misto, trocar qualquer ordem aqui, vamos fazer V, W, U. Será que é igual a UVW ou troca sinal? Se você pensar em termos do determinante, você pegou a linha do U, trocou com o V ficou em primeiro, o U no meio, depois do U com o W. Então, trocou duas vezes o sinal, é igual. E se eu olhar isso, na verdade o que eu estou olhando é o produto vetorial VW escalar U. Oi. Essa informação vale até mesmo para a base não. Sim. Então, e toma cuidado que tudo funciona bem, mas lembre-se que se eu escrever U escalar VW, o produto escalar eu posso trocar a ordem, mas a priori isso não é o produto misto desses três vetores nessa ordem. Dá igual. Dá igual porque isso é igual a isso. E isso a gente viu que é igual. Então deu a mesma coisa. Mas observe, isso aqui não é o produto misto UVW, porque o vetorial está depois. Mas isso não é nenhum problema, é só trocar e escrever. Lembra, quando você tiver que fazer essa discussão de sinal, lembra sempre de pôr na ordem certa, pôr o vetorial na frente. Claro que como o escalar não muda o sinal, dá para fazer de qualquer jeito. Mas é sempre bom ter isso em mente. Tá? Bom, pergunta B. Distância de D a π. Sendo π o plano gerado por ABC. Esse plano π não tinha entrado até agora. Como que eu faço distância de ponto a plano? Que ingredientes eu tenho que ter para fazer a distância do ponto ao plano? Como? Então, tem um jeito que quando a gente tem o vetor normal, aquela fórmula que dá tranquilo. E que outros jeitos a gente pode fazer? Se tiver o volume dividido pela área da base, também eu consigo fazer a altura. Tem mais de um jeito de fazer essa conta. Certo? Eu mostrei, acho que eu já mostrei essas duas fórmulas, né? Deixa eu confirmar aqui, peraí. Eu mostrei, deixa eu tentar me lembrar se eu mostrei mesmo. Sim. Eu não falei nada. Quando eu estou tentando me lembrar o que eu falei. Quando eu falei de distância de ponto a plano, eu falei com sempre usando o vetor normal, né? Não falei como questão de volume. Mas observe que dá para fazer com volume também. Porque se você tem um paralelepípedo, tem o volume desse paralelepípedo, se você tem a área da base, dividindo o volume pela área da base, você tem uma altura, que é a distância do plano da base até um ponto lá em cima. Mas eu fiz com vetor plano normal, que também dá para fazer. Vamos lembrar como é que eu acho a equação do plano se eu tenho vetor pontos.
Como é que eu acho a equação do plano π? Então, tem várias maneiras de fazer. Equação vetorial do plano π é assim: x igual a A mais lambda AB mais μ vezes AC. Porque é a equação do plano que passa pelo ponto A, usei o A como base, e os vetores AB e AC. Com isso eu escrevo a equação vetorial do plano. Outra maneira de chegar na equação do plano, sem ser a vetorial, eu posso escrever a equação geral do plano π. Eu posso fazer isso aqui, olha. X menos a primeira coordenada de A, que é 1, YZ. YZ menos as coordenadas de A, que são 0 e 0. Esse é o vetor AX, em que A é o ponto A e X é um genérico do plano. X, YZ, genérico do plano, A, aquele ponto. E aqui agora eu ponho o AB, que é... Desculpe, o A eu errei uma coisa. O A é 1, 1, 0. Então é Y menos 1. O A é 1, 1, 0. Então é X menos 1, Y menos 1 e Z menos 0. Agora o vetor AB é o vetor 1, 0, 0. E o vetor AC é o vetor 0, menos 1, 1. Esse determinante igual a 0 vai me levar à equação geral do plano π. Essa aqui é a equação geral. Zero, zero, Z1 menos 1 menos Z. 0, 0, y menos 1, 1, 1, menos y mais 1, igual a 0. Deixa eu ver se está certo isso. Eu estou achando estranha essa equação que não tem x. Tem alguma conta errada minha? Deixa eu conferir minha conta. Acho que é isso mesmo. Então é y mais z menos 1 igual a 0. Sendo que o normal ao plano é o vetor 0, 1, 1. Deixa eu conferir se ele é normal mesmo ao plano. Vamos ver se ele é perpendicular ao AB e ao AC. Ele é perpendicular ao AB e é perpendicular ao AC. Acabei de fazer o teste, que ele está certo. Só fiz o produto escalar com AB e AC, que foram os dois diretores do plano. Então faz o produto escalar com AB, faz o produto escalar com AC. Com AB, 0, 0 e 0. E com AC, dá 0, 0, menos 1 e mais 1. Dá 0. Então ele é perpendicular aos dois, então ele é normal ao plano. Só um teste para saber se eu não tinha errado em nenhuma conta. E a distância do ponto D ao plano π é igual, a nossa fórmula era módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, onde x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto D, dividido por raiz quadrada de A2 mais B2 mais C2. Isso dá igual. Jogando as coordenadas do ponto D. Ponto D é 2, 2, 1. Nessa equação desse plano. Então põe aqui 2,
2 e 1. 2, x igual a 2, não entra. Y igual a 2 e aqui 1. Então dá 2. E isso dá raiz quadrada de 2. Oi. O senhor achou normal? Sim. Olhei para a equação geral e peguei os coeficientes A, B, C. Não era o resultado que eu tinha obtido quando eu fiz em casa. Isso é raiz de 2, né? Deixa eu conferir. Como vocês sabem, eu erro muito em conta, né? Ah, não, tá, já achei onde é que eu errei aqui. Tá certo. Já achei onde é que eu errei na minha conta antiga. Essa conta tá certa, eu tinha errado nas minhas notas. Então, esse é um jeito de fazer. Qual era um outro jeito de fazer? Eu poderia ter feito com volume. Você tinha esses 3 vetores, você poderia fazer que da outra maneira. Seria fazer a seguinte coisa: a distância de D a π é igual o módulo do produto misto AB, AC, AD. Esse produto misto em módulo é o módulo do paralelepípedo, e não do tetraedro, do paralelepípedo, gerado pelos 3 vetores, dividido pela norma. Isso é um número real, por isso que eu escrevi módulo. Agora eu vou escrever um vetor, então eu vou escrever módulo com 2 barrinhas. AB vetorial AC. O que é esse denominador AB vetorial AC? Produto vetorial em módulo do vetor que resulta é a área. Então aqui eu tenho o volume do paralelepípedo dividido pela área da base. Isso é a altura do paralelepípedo, que é a distância entre a base e o ponto D. Diga. No anterior, o A, o B, X0, Y0, Esse X0, Y0, Z0 são do ponto que eu estiver colocando aqui. No meu exemplo era o D. D de dado. Porque eu estou calculando a distância do D ao π. se não fosse uma base normal, como que eu faria para achar? Aí você não tem ingredientes para achar fácil. Você tem que ter todos os... Porque daí você tem que ter assim, o módulo de um vetor, o módulo do outro, o ângulo para ter o seno, o cosseno. Você tem que ter todos esses ingredientes dados. Não adianta ter a coordenada. Aí eu calculo pela definição, né? Pela definição. C. Como é que eu acho o ponto do plano mais próximo do plano? O ponto do plano mais próximo do D. A altura eu tenho. Porque a distância entre 2 pontos não vai me dar uma indeterminação de grau 2, aí eu testo na equação do plano as duas para ver qual delas se encaixa. Ah, daí sim. 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 O problema é que a distância de ponto vai estar te dando uma equação de grau 2, né? Aí eu testo as duas. Mas não é só a indeterminação 2, é o grau é 2, por causa dos quadrados. É um pouco mais trabalhoso. Uma maneira simples de fazer isso. Você pode achar o ponto, o baricentro, O baricentro.
A projeção do D nem sempre vai ser o baricentro. Não é regular, né? Maneira. Vamos achar a direção normal ao plano, porque a projeção se faz na direção normal. Direção normal ao plano eu já tenho. 0, 1, 1. Então, olha para a seguinte estratégia. Eu vou pegar D mais um versor do N eu só tenho que saber se ele... Bom, aqui eu vou ter que saber se ele está para baixo ou para cima, né? Tá, então eu vou fazer de outro jeito. Eu vou pegar D mais lambda 0, 1, 1. Isso não é a reta que passa pelo ponto D e que é perpendicular ao plano π? Isso não é uma reta que passa pelo ponto D e é perpendicular ao plano ABC, que é o plano π? Quantos parâmetros tem nessa reta? Na descrição dessa reta? 1, que é o lambda. Essa reta pode ser escrita assim. O D é 2, 2, 1, mais lambda 0, 1, 1. Então, o ponto genérico dessa reta é 2, 2 mais lambda, 1 mais lambda, com um parâmetro lambda. Agora, eu quero, nessa reta que é vertical ao plano π, perpendicular, eu quero o ponto onde ela fura o plano π. É só jogar na equação do plano π. Equação do plano π, lembre-se que é y mais z menos 1 igual a 0. Então, você põe o y, 2 mais lambda, mais z, que é 1 mais lambda, menos 1 igual a 0. Isso dá 2 lambda, mais 2 igual a 0, lambda igual a menos 1. Então, o ponto Q que eu estou procurando, eu obtenho fazendo lambda igual a menos 1 nessa fórmula. Ele é 2, 1, 0. Esse ponto pertence ao plano. Y igual a 1, Z igual a 0, 1 menos 1 igual a 0. Ele está na reta perpendicular ao plano e pertence ao plano. E ele passa na reta que passa por D. Ele é a projeção do D sobre o plano. Que teste que eu posso fazer para saber se está tudo certo? Calcular o quê? Distância entre quem e quem? P e Q. Se esse ponto estiver certo, a distância de... Desculpe, P não, D a Q. Se eu calcular a distância de D a Q, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar a distância entre o plano e... Vai ter que dar a raiz de 2. Então, só conferindo. Diferença das coordenadas. 2 menos 2 dá 0 ao quadrado. 1 menos 2 menos 1 ao quadrado. 0 menos 1 menos 1 ao quadrado. Ah, que legal. Parece que está certo, né? Ele está no plano e ele realiza a distância, então ele é a projeção.
Eu te dou duas retas, e aí tem aquele comentário que eu já fiz várias vezes. De que maneira que eu dei as duas retas? Posso ter te dado equação vetorial, equação simétrica, equação paramétrica, ou intersecção de dois planos. Isso não pode ser obstáculo. Você tem que saber navegar de uma equação para outra. Então, tem duas retas. Aí você decide qual é a melhor maneira de escrever as retas. Se aquela que está no enunciado não é a que você precisa, você migra. Ok? A reta está dada como intersecção de planos e eu coloquei aqui, na equação da segunda reta, alfa e beta como parâmetros genéricos. E eu estou perguntando, fala alguma coisa sobre o alfa e beta para que as retas sejam paralelas. E para que elas sejam perpendiculares, ortogonais. Aqui eu não sei se elas se encontram ou não, mas eu estou impondo uma condição sobre o ângulo Cπ sobre 2. Nesse exercício é melhor que as retas fiquem do jeito que estão. Intersecção de planos. Porque a pergunta sobre paralelismo ou perpendicularismo, com o que a gente responde? O que a gente precisa ter para responder essa pergunta? Tem que ter o vetor da reta. Mais do que o ponto por onde ela passa, o vetor da reta. Porque você quer saber a direção. Quer saber se as duas têm a mesma direção, se são paralelas. Saber se as duas fazem 90 graus. Então precisa ter o vetor diretor. Ah, mas então eu vou passar para a equação vetorial. Mas para ter o vetor diretor, eu não preciso da equação vetorial se eu tenho intersecção de dois planos. Como é que eu acho o vetor na direção da reta tendo a equação dos dois planos? Produto vetorial das normais dos planos. Eu tenho dois planos que se interceptam formando uma reta. Eu pego o normal num plano, o normal no outro. Faço produto vetorial. Ele dá uma coisa normal a esses dois vetores. E aí está na direção da reta a intersecção. Tá? Esse vetor que é perpendicular a esse plano aqui, π1, vetor n1. Eu tenho este vetor, esse plano π2, e eu tenho esse vetor que é perpendicular ao π2. Tá vendo que plano que é? π2 é o que eu desenhei na horizontal, normal é o n2. π1 é o que eu desenhei na vertical, normal está apontando para vocês n1. Faz o produto vetorial desses dois vetores. Para que direção que ele aponta? Ele aponta, se eu fizer nessa ordem, né, IJK, ela tem que ser uma base positiva e IJK, tem que apontar para lá. Esse aqui vai ser o produto vetorial. Na direção da reta. Então, vetor U eu obtenho fazendo IJK a partir dos normais daqueles planos. 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 2. Direção I, 2, 1, menos 1 porque é diagonal secundária, 1. Direção J, lembra que vai trocar o sinal no fim. 2, que tem menos 1, fica mais 1, fica 3, troca sinal, menos 3. E direção K, menos 1, menos 1, menos 2. Então, o vetor diretor da primeira reta, da reta R, é o vetor 1, menos 3, menos 2. Agora o vetor da reta S.
V IJK alfa 1 menos 3, beta 2 menos 1. Direção I, menos 1, menos 6, troca sinal, mais 6, 5. Direção J, depois troca o sinal de tudo, menos alfa, e menos 3 beta na secundária, fica mais 3 beta, mas troca sinal de tudo. Então, onde era menos alfa, fica mais alfa, e onde era mais 3 beta, fica menos 3 beta. E direção K, 2 alfa menos beta. A, R paralela a S. O que tem que acontecer? É verdade, mas tem coisa mais simples. O que você pode falar? Se as duas retas são paralelas, elas têm a mesma direção. O que você pode falar dos dois vetores diretores das retas? São linearmente dependentes. Estão apontando na mesma direção. E qual é a maneira algébrica de expressar o linearmente dependentes? Os coeficientes são proporcionais. Então tem que ter uma proporcionalidade. 5 sobre 1, primeiro sobre o primeiro, tem que ser igual a alfa menos 3 beta sobre menos 3, e tem que ser igual 2 alfa menos beta sobre menos 2. Ou seja, alfa menos 3 beta tem que ser igual a menos 15, e 2 alfa menos beta tem que ser igual a menos 10. Vê se fez sentido isso para vocês. De onde que eu tirei isso? Aquela conta, o 5 sobre 1 dá 5, daí passei o menos 3 e o menos 2 multiplicando. E caí num sistema em alfa e beta. Multipliquei essa equação por 3 e agora estou subtraindo a segunda menos a primeira. Então alfa igual a menos 3, beta igual a 4, para que eles sejam paralelos. E qual é a condição para que elas sejam perpendiculares? Que elas façam 90 graus. Agora quem que a gente vai olhar? Produto escalar igual a quanto? 0. Então agora a gente precisa que os vetores sejam produto escalar 0. Produto escalar de 1 menos 3 menos 2 com o 5 alfa menos 3 beta, 2 alfa menos beta, que esse produto escalar seja 0. Isso significa que 5 menos 3 alfa menos 3 beta, menos 2 alfa menos beta é 0, 5
menos 3 alfa mais 9 beta, menos 4 alfa mais 2 beta, igual a 0. Menos 7 alfa mais 11 beta mais 5 igual a 0. Não dá para calcular alfa e beta, mas dá para ter uma equação envolvendo alfa e beta. Alguma dúvida? Pergunta: como é que eu respondo se essas retas são perpendiculares ou ortogonais? Eu já sei, no caso em que beta e alfa satisfazem aquilo, elas podem ou não se encontrar. E aí vai depender do alfa e do beta. Eu não sei a priori se elas são uma coisa ou outra. Porque, observe, eu tenho uma família de alfas e betas. Tá? Mas às vezes você consegue, como é que você responde a pergunta se elas são reversas ou concorrentes? Aí você tem que escrever a equação. Se você não consegue achar um ponto imediato que daria a resposta que elas são perpendiculares concorrentes, você escreve a equação vetorial e tenta achar a intersecção. Eu vou fazer uma discussão bastante importante e que não é muito trivial. Não sei o quanto que na vida de vocês já brincaram com retas reversas. Imagina que eu coloque duas retas no espaço, numa posição que elas são reversas. Então, esses dois X, o amarelo e o marrom, são reversas. Existem algumas coisas que ficam determinadas de maneira única. Por exemplo, eu consigo uma reta que corte essa, corte a outra e seja perpendicular às duas? Será que tem uma posição, uma reta no espaço que encontre as duas e seja perpendicular às duas simultaneamente? Tem. E aí você consegue localizar. Então, essa é uma pergunta possível. Eu te dou duas retas e peço a equação da reta que é simultaneamente perpendicular às duas e encontra as duas. Não é só que faz ângulo de 90 graus, toca nas duas, se apoia nas duas. Uma outra pergunta: se eu dou um ponto no espaço, as duas reversas, quantas retas existem que passam por esse ponto, encontram uma reversa e encontram a outra? Perpendicularmente? Não. Aí pode não existir perpendicular, mas tem uma reta que faz isso. Se eu dou as duas retas reversas e um ponto, tem exatamente uma reta que passa por esse ponto, se apoia numa das reversas e se apoia na outra. Então são perguntas que são possíveis de serem feitas. Os ingredientes que eu te dou são um ponto, duas retas reversas. E qual é a pergunta? Determine a reta, que é única, que passa pelo ponto e intercepta as duas reversas. Poderia fazer outra pergunta. Te dou duas retas reversas e pergunto: determine a reta que encontra as duas e é ortogonal com as duas. Então essas perguntas são perguntas importantes e que a gente precisa gastar um tempinho para entender o que está acontecendo. Tá ok? Então, é esse tipo de pergunta que eu vou responder agora. Eu vou começar com um dos exemplos, tá? Então eu vou pegar aqui a situação de que passa por um ponto e encontra as reversas. Então eu vou pegar os seguintes elementos, os seguintes dados.
Eu quero reta T, essa é a pergunta, que passa por P e é concorrente com ver se esse desenho vai ser útil. Imagina que essa aqui é a reta R, eu vou tentar montar um desenho aqui, vamos ver se eu consigo. Ponto P e uma reta R. Determina um plano. O ponto P não está na reta R, é imediato você verificar que ele não satisfaz essas condições. Y mais Z dá 0, não dá 5. Então não está no plano, a reta R, aquele ponto não está na reta R. E determinou um plano. Aí eu tinha a reta S, que tem que ser reversa com a R, e o ponto P. Determina outro plano. Então agora eu vou desenhar os dois planos juntos. O plano determinado por P e R. E agora o plano determinado por P e S, sendo que a S é reversa com a reta R. Ficaram dois planos. P com R, P com S. Olha a intersecção desses dois planos. Genericamente é uma reta. P estava nos dois planos, né? Então essa é uma reta que passa pelo ponto P. Aqui não, né? Aqui está ruim. A reta S eu tenho que enxergá-la aqui, né?
concorrente com a R. Tem uma condição geométrica para que isso ocorra, que é a seguinte, que se isso não ocorrer, o problema não faz sentido. Esses dois planos que estão sendo determinados, as retas não podem ser paralelas a nenhum deles. Então essa é uma condição de base. A reta S, ela não é paralela ao plano PR. E a reta R não é paralela ao plano PS. Se acontecer de uma delas ser paralela, o problema não faz sentido. Aí essa reta não está determinada. Para que essa reta esteja determinada, a figura genérica tem que ser exatamente como a que eu fiz. As retas S não é paralela ao plano PR e a reta R não é paralela ao PS. Aí os dois planos vão ter uma reta intersecção que passa por P e corta as duas reversas. Bom, então com esses dados tudo isso faz sentido. Como que eu acho então essa reta que eu estou procurando? Primeira solução. Acha a equação do plano determinado por P e R e acha a equação do plano determinado por P e S. E a reta R é dada como intersecção desses dois planos. Tá? Então, primeira solução possível. Vamos achar a equação do plano determinado por P e R. Para achar a equação determinada por um plano e por uma reta, eu vou primeiro escrever a equação vetorial da reta, reta R. Como aqui está naquela forma que as equações são incompletas, fica fácil escrever a equação vetorial, é só chamar Z de lambda. Aí o Y é 5 menos lambda e o X é 9 menos 2 lambda. Quer dizer que a reta R, ela passa pelo ponto A igual a 9, 5, 0 e tem como vetor U o vetor menos 2, menos 1, 1. Essa é a equação vetorial da reta R, A mais lambda U. Agora, como é que eu chego na equação do plano que passa por aqui? Além dele passar pelo P, eu vou pegar esse outro vetor, AP. Veja só, eu tenho o ponto P, eu obtive a equação vetorial da reta R, usando um certo ponto A e um certo vetor U. Mas eu quero o plano. Para obter o plano, eu pego o vetor AP, ou PA, tanto faz. Vetor AP. É o P que foi dado, menos o A que está aqui. Então é 2 menos 9 menos 7... menos 1, menos 5, menos 6, 1, menos 0, 1. Esse vetor é AP. Então, o plano por P e R, vamos chamar de P1, ele pode ser obtido fazendo o seguinte desenvolvimento. X menos um ponto do plano, eu tenho dois pontos no plano, eu tenho o P e tenho o A, uso qualquer um deles.
Então, eu vou pegar o P, que tem números menores, x menos 2, y menos 1, z mais 1. O vetor U, 2, menos 2, menos 1, 1. E o vetor AP, menos 7, menos 6, 1. Se eu fizer esse determinante igual a zero, eu tenho a equação do plano π1. Foi. Você tirou o vetor U? Da equação, das equações paramétricas da reta R. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem menos x menos 2, depois tem menos 7, y menos 1, depois tem mais 12, z mais 1, depois tem menos 7, z mais 1, estou desenvolvendo o determinante. Depois mais 6, x menos 2, e depois mais 2, y menos 1. Então, o nosso plano é 6x menos x, 5x, menos 7y com mais 2y, menos 5y, 12z menos 7z mais 5z, e constante 2 mais 7, 9, mais 12, 21, menos 7, 14, menos 12, 2, menos 2, 0. Nosso plano é x menos y mais z igual a 0. Esse é o plano π1. Pelas contas aqui, eu errei na constante, deveria ser menos 4. Vamos conferir as constantes. 2 mais 7 mais 12 menos 7 menos 12 e aqui está menos 2, z mais 1, aqui está dando 0 a minha conta, né? Mas pelas notas estaria dando 4 aqui. Bom, isso aqui então eu estou em dúvida. Se aqui tem vocês viram algum erro nessas contas? Foi. Por que você fez x menos 2 e menos 1 e z mais 1? Porque eu tenho que usar algum ponto do plano. E eu escolhi o P. Então aqui está trocado o sinal. Pronto, aí está explicado onde é que estava o erro. Porque é o ponto genérico XYZ menos P. Daria no mesmo ponto? Com qualquer outro ponto. Sim. E aí explica por que aqui estava errado, que aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. Então fica 2, menos 7, menos 12, mais 7. Aqui é menos 12 e aqui é mais 2. Oi. Tá, tem algum erro de conta ainda?
Agora eu também não estou achando erro nessa conta aqui, mas... Ah, sim, claro, já achei o erro. Essa conta aqui vai dar, cancela o 7, menos 24, mais 4 dá menos 20, igual a 0. E simplificando por 5, menos 4 igual a 0. Agora está certinho. Tá, quem ia fazer pergunta? Só poderia repetir a primeira linha do determinante, como é que você achava? Eu achei a reta AU. Tinha o ponto P, eu queria o plano que passava por R e por P. Aí eu peguei e construí o vetor AP. Então, nesta linha está o vetor AP, nessa linha está o vetor U, e nessa linha está um ponto genérico X menos o ponto P. E aí os três vetores têm que ser LD, porque está tudo no plano. Então isso é um genérico XYZ menos um ponto do plano. Poderia ter usado o A, eu usei o P. Agora eu faço exatamente a mesma coisa para achar π2, plano de S e P. Bom, é a mesmíssima construção. Eu chamo Z de lambda naquela equação, o Y é 1 mais 2 lambda e o X é menos 1 menos, o X é menos meio, eu vou dividir tudo por 2, né, para isolar o X, menos meio mais meio Z. Então o ponto B aqui é o ponto menos meio 1, 0, e o vetor V é o vetor menos meio 2, 0. Faz a mesma coisa que você chega no π2. Menos meio mais meio lambda, não é? Não é de SP. O de SP, qual deles? O X? Mais meio lambda. Bom, o π2 tem equação, aí é fazer uma conta parecida, que é o determinante, 2x mais y menos 3z igual a 0. Oi? Ali você não queria você não colocaria o P, não seria o PA? Ou AP, tanto faz. Tanto faz. Você pega o simétrico, o oposto, descreve o mesmo plano. Bom, aí eu achei o π2. A reta que eu procuro é a reta dada pela intersecção desses dois planos. Então, resposta: quem é a reta R determinada por aquelas retas reversas? Oi. Meio 2, 1. Meio 2, 1 aqui, né? Isso. Obrigado. Essa é uma outra solução para esse problema.
Escreve a reta R como equação vetorial ou paramétrica. E escreve a reta S como equação paramétrica. Isso a gente já acabou de fazer. O ponto P é dado. E eu escrevi as equações paramétricas das duas retas. Um ponto genérico Px com x na reta S. Um vetor genérico Px com x na reta S. Então, x em R e um Px genérico. Vai ser isso menos o P. Então vai ser 9 menos 2 lambda menos 2. 7 menos 2 lambda. Aqui tem 5 menos lambda menos 1. Então fica mais 1 lá, 6 menos lambda. E lambda menos 1. Vê se vocês concordam que isso é um genérico Px, o P está dado no enunciado, a reta R está dada no enunciado, e o ponto X um ponto genérico na reta R. Faço a mesma coisa com um Y genérico em S, e eu escrevo PY. Só que eu vou usar outro parâmetro, não poder usar o mesmo parâmetro lambda. Um outro parâmetro genérico que eu vou chamar de μ. Então é menos meio menos aquele 2, vai ficar menos 5 meios mais meio μ. 1 mais 2 μ menos menos 1, dá 2 mais 2 μ. E aqui μ menos 1. Então eu escrevi um genérico PY usando um Y genérico da reta S. Então agora eu tenho um outro vetor que é esse aqui. Eu não estou procurando a reta que vai passar por P e encontrar S e R. Tem uma posição muito particular para X e Y para que isso ocorra. Aqui estão as equações genéricas. Mas para que a minha reta passe, eu preciso que Y, P e X fiquem alinhados. Na hora que Y, P e X ficarem alinhados, quer dizer, esse X não vai ficar aqui, esse X vai estar aqui, esse X, P e Y vão estar alinhados. É isso que eu vou descobrir, quem é o lambda e quem é o μ, para que eles fiquem alinhados. Um parâmetro, outro parâmetro, e eu tenho 3 expressões. Mas eles ficarem alinhados significa que eles são LD. Então agora eu monto a seguinte condição. Eu quero que Px seja igual a alfa PY. Ou seja, eles sejam múltiplos uns dos outros. E aí eu introduzi uma terceira incógnita, alfa. E eu vou cair num sistema com 3 equações e 3 incógnitas.
Quer dizer, eu caio agora num sistema assim, meio px, não, 7 menos 2 lambda igual a alfa menos 5 meios mais meio mi, 6 menos lambda igual alfa 2 mais 2 mi e lambda menos 1 igual a alfa mi menos 1. Alguém pode olhar e falar, mas esse sistema dá para resolver? Sabe por que dá para resolver? Vou destacar para vocês por que vocês conseguem resolver esse sistema. Olha para a primeira equação. 7 menos 2 lambda igual 5 meios de alfa, menos 5 meios de alfa, mais meio de alfa mi. Concorda que a primeira equação é isso? Agora olha para a última equação. Lambda menos 1 igual a alfa mi menos 1. Isola alfa mi. Alfa mi igual a lambda. Então, esse aqui eu ponho lambda. Aqui já tem lambda. Agora aqui tem alfa. Vai na segunda equação. Alfa 2 alfa mais 2 alfa mi igual a 6 menos lambda. Alfa mi é lambda. Então aqui é lambda. Então essa última equação fica 6 menos lambda igual isso, 2 alfa mais 2 lambda. Então eu tiro alfa em termos de lambda. Aqui ficou 6 menos lambda, 2 alfa, mais 2 alfa mi, que é lambda. Então 6 menos lambda, 2 alfa, lambda. Então isso aqui fica 6 menos 3 lambda igual a 2 alfa. Alfa é igual a 6 menos 3 lambda sobre 2. E, portanto, só tem lambda na equação. Aí você acha o lambda, acha o alfa, acha o mi, e você achou a equação da reta. Oi? Só uma coisa que eu me confundi. Por que y e x são paralelos? Quando você pega um x e um y genéricos, um em R e um em S, eles não são. Mas eu estou procurando a reta que, além de passar por P, corta as duas. Então, aqui eu não tenho uma reta. Aqui eu tenho um vetor que vai do P para o S e um vetor que vai do P para o X genéricos, e eles não são paralelos. No dia que eles forem paralelos, eu tenho uma reta. E como esse está genérico em R, esse está genérico em Y, no dia que eles forem paralelos, eu congelo, pego esse Y e esse X, e eu tenho 3 pontos alinhados. Um em R, um em S e o P. Então é a reta que passa por P, por R e por S. Legal, né? Esse é um exercício bem difícil. Sugiro que vocês refaçam, repensem nessas condições. E pensem em outras situações genéricas. Vocês têm exercícios assim para pensar. Dadas duas retas reversas, procurar a reta ortogonal às duas. A reta perpendicular às duas, que encontra as duas e faz 90 graus. Tem várias maneiras de fazer, mas você cai sempre em equações nos parâmetros. Legal? Ficamos por aqui hoje.